Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui entrando para assistir essa live de hoje. Boa noite, doutora Sulemar. Boa noite, doutor Carlos Eduardo. Muito obrigada por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. E boa noite a todos. Como eu disse, né, nós estamos no 28º Conversando no Micromeio, né? Um projeto que iniciou para divulgar conhecimentos relacionados à microbiologia. É um projeto realizado para vocês, com o objetivo de cada vez mais chegar conhecimento a todos vocês, de todas as áreas, de todas as idades, né, tudo mais. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga. Hoje o Marcos Vinícius não está aqui conosco, mas a gente tem uma convidada especial aqui conosco, a doutora Sulemar, que já esteve aqui dando uma palestra com a gente, e hoje ela veio aqui fazer a moderação e receber junto conosco o Dr. Carlos Eduardo Barbosa Domingos. Eu vou apresentar o Dr. Carlos Eduardo rapidamente. O Dr. Carlos Eduardo é biomédico, especialista em microbiologia clínica, e ele vai falar aí depois para a gente mais um pouquinho dessa carreira, né? Que é uma carreira, né? Microbiologia clínica. E vou pedir também para a doutora Sulemar falar um pouquinho dela aqui para a gente, e a gente iniciar essa live. E mandem perguntas, façam comentários, nossa aqui, o assunto é para nós, tá bom? Então, e temos certificados no final de cada live, é só deixar no chat privado do Instagram o nome completo e o e-mail para que a gente envie o certificado, tá bom? Isso no final da live. Doutora Sulemar, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite, e eu já me sinto em casa, tá? Já está. Aí, lembrando, olha, que hoje tem Rio de Janeiro, que eu estou falando do Rio, o doutor Carlos Eduardo está falando de São Paulo e a doutora Sulemar está falando de Goiânia. Goiânia, muito bom essa interação, né? Essa interação da microbiologia, né? É isso que a gente precisa, né? Todos os dias, a interação de todo mundo, né? Isso aí. Então, eu trabalho na micro vai fazer 18 anos, então foi uma paixão à primeira vista, né? Assim, o primeiro encontro, né, na faculdade, e de lá para cá eu só venho tentando aperfeiçoar mais, né, estudar mais, sempre, porque a microbiologia, eu sempre falo que ela é dinâmica. O que a gente está conversando hoje, amanhã, provavelmente já deve ter uma reviravolta aí, né? O doutor Carlos Eduardo deve trazer isso para a gente, né? Tecnologia, quer dizer, a bactéria está quase tecnológica, né? Na velocidade isso, com certeza. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Verdade. Então, eu quero te agradecer mais esse convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa live, desse assunto tão importante, né? Imagina, você é da casa, como disse, o doutor Carlos Eduardo também é da casa, e esse momento é todo seu, a live é toda sua. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer, né, estar aqui, sendo mais um entre grandes profissionais que já passaram. Então eu trouxe aqui, na verdade, não é uma aula, uma apresentação, mas é só para ter um pano de fundo ali, para a gente poder ir realmente discutindo, né, alguns assuntos aí, trazendo um pouquinho dessas novidades da tecnologia na microbiologia. Quando a gente olha para o laboratório como um todo, parece que as outras áreas elas avançaram numa velocidade grande, e a microbiologia parece que ia ficando para trás, que a gente não ia tendo muitas novidades, mas como a gente brinca, o futuro está cada vez mais próximo, né? Aqui eu trouxe uma breve apresentação, né? Então, eu sou biomédico, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Fiz a especialização em microbiologia clínica pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Tenho aqui 16 anos de formado, então um período bastante grande já dentro da área. Passei aí por grandes serviços, né? Diagnóstico da América, grande parte da minha vida profissional foi dentro do Hospital das Clínicas, né, de microbiologia, ali em São Paulo também. Tive uma passagem pelo LCA, que é um laboratório um pouco menor, mas com uma grande qualidade. Vim para o DB ainda em 2017, fui coordenador dessa área da microbiologia pelos últimos 4 anos, e esse ano
eu estou como gerente de produtos, né, de microbiologia e análises clínicas no DB Diagnósticos, que é um laboratório de apoio, né, com atuação nível nacional. Aqui só para começar um pouco a conversa, trazendo um pouco de um estudo, né, que foi publicado ainda em 2020, e então mostrando como que o mercado mundial de microbiologia, tanto de alimento como de saúde, ele tende a crescer, né, nessa próxima década. Tem ali um estimado de um mercado na ordem de 10 bilhões de dólares até 2027. Né? Então, um mercado que bastante amplo, isso muito ligado, acredito que depois da pandemia isso deve ter até aumentado bastante, pelo cenário que a gente vê de multiresistências, de alguns desafios que a gente tem encontrado aí no dia a dia. E a própria evolução, né, da medicina diagnóstica, isso é uma questão que a gente trata muito aqui dentro, que o laboratório de microbiologia hoje, ele é um protagonista, né, nessa assistência à saúde do paciente. A microbiologia, ela não é um mero reportador de resultados, vamos dizer assim, né? Os impactos que a gente gera com esses resultados na microbiologia, ele vai ter repercussão não só na saúde do paciente, de como que ele vai ser tratado, mas até de questões, vamos dizer, de estratégias governamentais, estratégias de gestão, porque quando a gente reporta lá uma bactéria resistente a determinado antibiótico, a gente tem impactos ali em uso de antibiótico, tem impactos de como que a terapia, como que os protocolos vão ser formados dentro das instituições, surtos que devem ser controlados, então é um impacto tanto de gestão de saúde como de saúde pública também. A microbiologia, ela leva, né, esse respaldo importante, essa informação muito grande para gerenciar o sistema de saúde como um todo. Então a gente está sempre gerando dados, gerando informações, e isso é cada vez mais importante. E dentro desse todo, reportar resultados cada vez mais rápidos e precisos acaba sendo algo bastante relevante, importante, até quando a gente vai tratar de custos lá na frente. Né? Hoje, o grande desafio que a gente tem em relação à microbiologia é a resistência bacteriana. Né? Ele foi definida pela OMS lá em 2017 ainda como uma das principais causas de ameaça à saúde global, e foi absurdamente agravada pela pandemia. Né? A gente teve ali o uso bastante desenfreado de antibióticos, até de maneira inadequada. A gente precisou também aprender, né, nesse meio tempo, de como que a gente ia lidar com uma situação de pandemia que acredito que nós nunca vivemos nada semelhante, né? Eu brinco que era um cenário pior do que a guerra mesmo, com número de paciente grave muito elevado, paciente internado, paciente entubados, usando antibióticos, evoluindo para infecções graves, né, por isso tudo. E aí a gente tinha lá atrás, né, um cenário desenhado pela OMS, onde possivelmente a gente chegaria em 2050 com 10 milhões de mortes causadas por algum tipo de infecção. Estudos aí mais pessimistas informam que esse prazo pode ter reduzido para 2030. Então, nós estamos falando aqui 7, 6 anos, né? Pensando que nós já estamos no final de 2023, então é um contexto bastante preocupante. A prescrição e dispensação inadequada de antibióticos também acaba sendo um fator bastante importante nessa questão de resistência bacteriana. A gente tem ainda, né, o fenômeno do uso de antibióticos na pecuária, e isso também contribui bastante dentro desse cenário de resistência bacteriana que acaba sendo o nosso desafio, e isso gera, obviamente, um custo bastante elevado, né, para o tratamento desses pacientes. É muito antibiótico, é muito tempo de internação, eventuais comorbidades que podem surgir, então a gente precisa cada vez mais estar trabalhando, olhando para essas questões. Tem o risco, né, do sucesso da medicina moderna, porque a gente começa com essas resistências bacterianas importantes, tendo riscos ali a simples cirurgias, por exemplo. Né, quanto
mais a gente tem dificuldade de tratar infecções básicas, qualquer procedimento se torna um risco daqui a pouco. E a gente está caminhando, né, hoje, até por uma questão de baixo desenvolvimento de antibióticos, porque a gente sabe que ele acaba sendo a resistência bacteriana, ela evolui numa velocidade muito grande, e então a gente teve aí a questão de 5 anos, a incorporação de novos antibióticos, e a gente já vê uma taxa de resistência muito elevada a eles, então o grande risco é caminhar para uma era pós-antibiótico, né? A gente tinha lá no começo do século, né, era uma era pré-antibiótico, onde as pessoas morriam das infecções mais básicas possíveis. A gente olhar para o cenário, né, para o contexto da Primeira Guerra Mundial, o volume de mortes por qualquer tipo de ferimento que infeccionava. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, a descoberta da penicilina. A gente imaginava que os problemas teriam acabado e rapidamente começa a ter esse desenvolvimento de resistências a todos os antibióticos, né? Entre a década de 60 e 80, principalmente, diversos antibióticos foram desenvolvidos e muitos deles hoje já ou não têm ação ou foi descontinuado por algum motivo, mas alguns ainda em uso, né? Como a polimixina, por exemplo, que traz um risco hepático e renal extremamente elevado, mas que talvez é a única solução que a gente tem ali quando a gente fala de infecções graves por Acinetobacter. E o que a gente quer evitar realmente é chegar numa era pós-antibiótico, onde as pessoas vão voltar a morrer por qualquer motivo de infecção básica, né? Falando, né, dessas infecções de multiresistência, a OMS também define, né, ela coloca as IRAs, né, as infecções relacionadas à assistência à saúde, que anteriormente a gente tratava como infecção hospitalar, como uma das maiores causas, né, de morte e aumento de morbidade dos pacientes hospitalizados. Alguns dados até da Anvisa, por exemplo, né, estima que no Brasil de 16 a 37 pessoas contraem infecções a cada 1.000 pacientes atendidos em instituições hospitalares e tem uma taxa de infecção de 9% e uma letalidade que chega a 14%. Então é um número bastante, vamos dizer assim, assustador, e é um dado ainda anterior à pandemia, e esse cenário tem piorado cada vez mais. O impacto da resistência, quando a gente olha para o hospital, quando a gente olha para a saúde, para a gestão, né, do sistema como um todo, a gente tem ali o custo indireto, que é muito fácil de observar. O primeiro deles é o aumento do tempo de internação, aumenta a taxa de ocupação da UTI, e isso tem um impacto de custo grande para as instituições de saúde, né, principalmente quando a gente olha para uma instituição particular. Quanto mais o paciente fica na UTI, pior é, porque ele está bloqueando, é um paciente grave, com custo muito elevado, mas ele está bloqueando o leito, né? Na pandemia a gente viu, paciente grave, bloqueia o leito, e a gente passou praticamente um ano inteiro com cirurgia eletiva sem poder ser realizada, né? Eu preciso ter UTI livre para caso um paciente que vá para uma cirurgia, por mais simples que ela seja, se ele tiver uma complicação, ele tem que ter uma UTI. Se eu tenho uma taxa de ocupação muito alta por resistência bacteriana, eu não posso fazer essas outras questões, porque eu bloqueio o leito, eu não posso rentabilizar também em outras questões, né? E tem um custo muito elevado com antibiótico, né? Quanto mais eu tenho resistência, quanto mais eu preciso de antibióticos potentes, eles são muito mais caros. E principalmente esses antibióticos mais novos também, que ele tem um custo bastante elevado. E tem também todos aqueles custos indiretos e até o que a gente chama de custo intangível, né? Eu não consigo medir. O hospital aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade, e isso cria um impacto grande também para a imagem daquela instituição. Né? Ninguém quer um hospital, ninguém quer ir para um hospital que tenha surtos, né? E hoje a gente trata aqui, né, dentro da especialidade como resistência bacteriana, mas é o que a mídia comum trata como superbactéria, né? Então vira e mexe a gente abre alguns portais e aí é até assustador de ler, né? As superbactérias lá. Isso causa um impacto numa imagem negativa ali da instituição. Então é um outro parâmetro que a gente também tem que considerar. E isso tudo faz, né, o pacote de quando a gente vai olhar para a introdução de novas tecnologias na microbiologia. Aqui eu trouxe um slide mais simples, só para a gente ver como que é
a evolução, né? A gente que já tem aí mais de 15 anos de atuação, onde a automação ainda, embora ela já existisse, ela não era tão difundida, né? A gente fazia aquela identificação presuntiva com série bioquímica, ou eram vários tubinhos separados, ou era o Rugai, e a gente demorava ali para identificar, para chegar na conclusão de um teste completo, de pelo menos 2 dias com muita sorte, ou até mais que isso, e era sempre uma identificação presuntiva, né? A gente aproximava o que poderia ser com base naquelas 9, 10 provinhas que a gente conseguia fazer. Isso evoluiu bastante com a chegada dos métodos automatizados, então as plataformas aceleraram bastante esse tempo. Quando a gente olha para a identificação de bactérias, a gente pode reduzir ali de 24 horas para 9 horas em alguns casos, já foi uma grande melhoria. E aí a questão aí de uns 12 anos atrás, a gente teve a introdução aqui no Brasil da espectrometria de massa, que aí já traz um cenário bastante diferente. As identificações deixam de ser presuntivas, né, passam a ser padrão ouro, com uma correlação com biologia molecular, feita em menos de 1 minuto, mas extremamente inacessível, né? Os equipamentos hoje eles são bastante caros, e a gente entra agora no que a gente olhava lá como um futuro, parecia muito distante, numa era de biologia molecular, dentro da microbiologia. A ideia aqui agora é passar um pouquinho, né, por essas tecnologias, voltando no que a gente tinha lá no comecinho, na série bioquímica, né? Então aqui é um exemplo, a gente tem ali diversas provas onde a gente tenta olhar, né, para todas elas, identificando algumas provas, e a gente ia, né, lá naquela tabelinha que tinha todas aquelas provas com alguma porcentagem e ficava ali tentando aproximar o que será que se enquadrava nisso que a gente estava vendo ali, né? Então, por exemplo, aqui dentro dessa imagem a gente tem ali uma Klebsiella pneumoniae, a gente tinha que buscar ali, obviamente com a experiência do profissional, e isso era cada vez mais rápido, mas não deixa de ser uma identificação presuntiva. Hoje, quando a gente sai dessas identificações e vem para o MALDI-TOF, a gente percebe ali um universo gigantesco, né? Uma tabela de série bioquímica tinha, sei lá, 20 bactérias, né, que a gente tentava aproximar, e hoje a espectrometria de massa nos traz aí banco com 8.000 bactérias, extremamente avançado. Esse é um primeiro modelo, uma primeira mudança. Então aqui a gente estava lá bem nos primórdios, não é algo antigo, é uma tecnologia extremamente utilizada ainda no Brasil, né, principalmente em laboratórios ou de interior, ou laboratórios que têm ali o recurso um pouco mais limitado, ainda é bastante utilizado esses métodos. A gente teve depois a chegada das automações, né? Então a gente tem hoje 3 plataformas. Quando a gente olha para as outras áreas do laboratório, aqui ainda é muito mais restrito, né? Se a gente pensar em bioquímica, tem automação de todos os tipos, de point of care, de grande porte, de pequeno porte. A microbiologia ainda é restrita. Hoje nós temos 3 fornecedores no Brasil, então cada um com uma característica, uma aplicação para diferentes tamanhos de demanda, mas são tecnologias todas que trazem um ganho bastante importante. A gente tem, né, a BioMRE, que tem o Vitek, que é a metodologia hoje que nos dá maior velocidade de entrega. Quando a gente olha para a identificação, elas são ainda série bioquímica, mas se a gente fazia no tubinho ali 9, 10, ele já apresenta 40 séries bioquímicas. Então, embora a identificação ainda seja presuntiva, ela é bem mais precisa do que a gente fazia, e ela consegue ali, em alguns casos, identificar uma bactéria em 6, 9 horas. Isso já dá um avanço importante para a gente poder reportar para o médico essa informação, já impacta significativamente quando a gente está olhando, né, para esses tratamentos e conseguir fazer análise de dados e tratar melhor esse paciente. Teste de acessibilidade já sai com o MIC, é um MIC que a gente trata como MIC cinético, né? Ele tem toda uma questão de inteligência artificial, onde ele vai fazendo ali os cálculos para determinar, né, qual que é a MIC, então não é um MIC real, mas é um MIC calculado, bastante preciso, e isso traz uma velocidade também na entrega desse resultado. As outras plataformas são o Alcoa, né, da Beckman Coulter, e também o Fênix da BD, e aí eles também trabalham com a identificação por série bioquímica.
em torno de 18 horas, mais ou menos, para ter, porque são métodos colorimétricos aqui, e o mic real, né, que a gente chama, que é o mic com as diluições todas ali, ou pelo menos algumas partes que tem um ponto de corte. Ele tem ali a desvantagem, vamos colocar assim, que são as leituras de ponto final, né, que a gente chama. Então elas ficam ali incubadas overnight, mais ou menos 18 horas, a gente faz a leitura do mic lá no final das contas, mas é uma informação bastante importante, principalmente quando a gente vai tratar de mecanismo de resistência, de evolução, né, das terapias, como que ela está se comportando. A gente consegue até antever episódios de resistência bacteriana para alguns micro-organismos. A gente chega, né, ali em 2012, mais ou menos, na introdução da espectrometria de massa na microbiologia, né, uma tecnologia lá da década de 70 que passou a ser utilizada agora dentro da microbiologia. Então a gente tem ali agora, né, a Biomerrier também ali com seu equipamento, a Bruker tem. A gente começa a ver a entrada a partir desse ano de novos fornecedores, né, de tecnologias aí que vêm da China, mas com uma qualidade que é bastante importante, né? Eu estive até no começo do ano lá no Congresso Europeu de Micro e esses equipamentos já estavam sendo avaliados. A gente sempre tem aquele pé um pouco atrás, né? De tecnologias da China, são coisas novas, mas assim, com um grau de concordância muito elevado em relação às outras plataformas, que a gente tem esperança no futuro de baratear um pouco mais essa tecnologia para que ela se torne cada vez mais acessível, né? Os equipamentos hoje eles são bastante impeditivos, o equipamento de alguns milhões de reais, né, para fazer a aquisição dele, e que a gente precisa efetivamente de um volume de amostras bastante grande para fazer sentido. Mas hoje o grande diferencial dessa tecnologia é que a gente já consegue fazer uma identificação muito rápida, em alguns casos até da própria amostra clínica, né? Então dá uma resposta muito rápida para o clínico ali, e isso já tem um impacto de economia muito importante lá na frente, e alguns métodos já até para detectar mecanismo de resistência. Isso ainda não é grandemente aplicado no Brasil, tem bastante estudos, mas que a gente já imagina que é um passo, né, que a tecnologia vai nos trazer em relação a esse suporte ao tratamento ali de infecções graves. E aí a gente entra. Doutor Carlos Eduardo? Sim. Esses equipamentos anteriores, só para o pessoal que está aqui iniciando, que está conversando com a gente, teste de sensibilidade é previsto para esses equipamentos europeus também? Eles já têm. Europeu não, para a China. Eles são baseados em alguns protocolos, né? Por exemplo, a Bruker tem um protocolo já definido, é um método comercial, mas a gente tem alguns estudos que a gente faz associações de drogas, né? Para verificar ali a metabolização e a inativação, vamos dizer assim, por alguns mecanismos. E eu imagino que isso possa ser, embora mais trabalhoso, ele possa acontecer também nesses equipamentos. Eles vêm, são equipamentos que já trazem toda a tecnologia, mas quando a gente olha para as metodologias chinesas, elas ainda vêm um passinho atrás, né? E isso deve evoluir muito rápido. Não é muito utilizado, até porque assim, são tudo muito caro, né? Mesmo quando a gente olha para os que já existem, em alguns casos eles são bastante impeditivos, mas vamos imaginar aí que para os próximos 10 anos eu tenho grande esperança de que essas facilidades elas cheguem para a gente também. Entendi. Obrigada. Imagina. E aqui a gente começa a falar, né, que é o futuro chegando, né? Eu, quando estudava, entrei na faculdade lá, 2003, 2004, biologia, a gente estava no meio da finalização do projeto Genoma, a microbiologia molecular ainda parecia algo bastante distante, e a gente vê cada vez mais aproximando, e a pandemia nos trouxe isso, né? Eu digo que se a gente pode colher algum benefício desse momento, foi a popularização de métodos, né? Eu acredito que hoje todo mundo já ouviu falar do que é um PCR, né? Dificilmente alguém não fez um exame por PCR aí nesses últimos 3 anos, né? E isso que desmistificou muito, né? Até entre os profissionais, que é uma metodologia que hoje ela é mais acessível.
E a gente tem aí algumas abordagens, e o teste que eu tenho um olhar que deve ser o mais revolucionário e que vai trazer um grande impacto, principalmente quando a gente olha para custos, para leito, para uma melhor gestão fármaco-econômica, são os testes sindrômicos, né? A abordagem sindrômica, ela se baseia em uma única amostra, a gente fazer uma varredura, né, em vários mecanismos de vários patógenos para me dar uma resposta, e aí eu conseguir tratar aquele paciente de uma maneira mais rápida. Hoje o médico suspeita, por exemplo, de uma sepse, ele já entra com protocolo de sepse, faz ali, né, restabelecimento de pressão arterial, vai fazendo algumas análises bioquímicas, já entra com tratamento empírico para drogas, e aí ele não tem uma visão se o paciente está com uma infecção bacteriana, por gram positivo, por gram negativo, se é um fungo, e aí tem aquela bomba, né? Ele dá ceftazidima, dá vancomicina, dá anfotericina, e vamos tentar ver que esse paciente, como que ele reage, e muitas vezes é um paciente que já tem um quadro debilitado, o antibiótico ele vai para um potencial de causar mais dano do que eventualmente tratar, e aí, no método tradicional, a gente tem que esperar ali 24 horas, colhe a hemocultura, espera positivar, positivou, faz o gram. Aí deu um bacilo gram negativo, tira a vancomicina, tira a anfotericina. Continua com a ceftazidima, mas será que é um KPC? Será que é um NDM? Será que não é nada? Ou é um acineto resistente a tudo? Né? E aí tá dando antibiótico, não tem cobertura, e a gente tem que esperar mais um dia, pelo menos, para poder ter alguma visão. O teste sindrômico, ele já vem com uma abordagem muito mais rápida, né? Então eu tenho um paciente grave, colhe-se uma amostra de hemocultura, entra-se com esse protocolo de tratamento mais rápido, mais amplo, mas eu consigo em poucas horas. Então, assim, se um frasco de hemocultura positivo em 1 hora, eu levo mais 1 hora e já dou a resposta. Qual que é a bactéria que está envolvida nessa infecção e se ela tem ou não mecanismo de resistência. Então a gente corta ali drasticamente o tempo de resposta para esse paciente, melhoro ali a antibiótico terapia, consigo tratar esse paciente melhor, a gente tem ali uma redução importante no tempo de estadia, porque a gente sabe que um paciente melhor tratado, ele vai evoluir melhor. A gente tem uma redução, em alguns casos, de tempo de internação de 2 a 3 dias. Isso é bastante importante porque a gente tem um paciente que evolui, né, tem um desfecho clínico melhor, a gente tem uma melhor utilização dos recursos, tanto profissionais de mão de obra, paciente grave, ele tem uma demanda grande de médicos e enfermeiros, muitas vezes ele vai ter que ir para o isolamento, né, onde ele vai ficar com acesso restrito à própria família. Isso a gente sabe que piora muito, né, a evolução de um paciente. Ele vai ter o uso mais adequado de antibióticos, então ele não vai ficar por muito tempo para o antibiótico que muitas vezes não vai funcionar. Mesmo nos casos de multiresistência, a gente tem um tratamento mais efetivo, então a gente tem todo o benefício que esses testes podem trazer. Né? É uma abordagem relativamente nova, né, que podem trazer alguns benefícios. Claro que quando a gente olha para o custo, de quanto custa uma hemocultura tradicional hoje e de quanto custa um método desse, deve custar ali, sei lá, 20 vezes mais caro, mas o benefício ele é extremamente importante, tanto financeiro quanto clínico. Né? A gente tem que lembrar aquelas questões que geram custo de resistência bacteriana. O paciente internado ele bloqueia leito, ele usa muito antibiótico, então quando a instituição consegue fazer um tratamento adequado com essas metodologias, aquele paciente vai embora mais cedo, né? Eu posso fazer outras cirurgias eletivas porque eu tenho ali as minhas UTIs numa taxa de ocupação adequada. A gente trabalha com uma taxa de ocupação de UTI razoável, né, ideal, menor que 30%. E a gente vê que a multiresistência leva esses casos a um número muito mais elevado. Hoje a gente tem algumas plataformas, né, que já fazem esses métodos. Acho que a mais famosa hoje, a mais difundida já no Brasil é o FilmArray, né, que é a plataforma da bioMRE, que é essa plataforma que consegue em 1 hora dar uma resposta muito rápida, não só para sepse, né? A gente tem ela para sepse, tem para pneumonia, tem para meningite,
tem para infecções respiratórias, né, de outros focos, e tem também para infecções ósseas, que a gente sabe que leva a um número de internação e a complicações bastante grande. Em 1 hora, esse resultado já é reportado. Então, é um teste bastante importante hoje dentro desse contexto de tratamento de microbiologia, e tem outras plataformas também, essa da Mobius, por exemplo, né, que é o XGen, que é uma plataforma que trabalha com uma metodologia por hibridização reversa, que é uma outra metodologia, mas também nos dá as mesmas respostas, tanto de alvos de bactérias e de mecanismo de resistência. Então, são metodologias que conseguem trazer aí de uma maneira bastante importante um nível de informação muito mais rápido para decisão clínica, né? E são metodologias que já existem, que já têm aplicação principalmente nos grandes centros, e que a gente espera cada vez mais que ela se popularize, que os seus custos diminuam, porque é bastante importante num contexto de saúde que a gente está atualmente, né? E outros também, a gente tem metodologias hoje para pesquisa de resistência bacteriana, né, diretamente, e aí com testes num custo muito mais acessível, um teste bastante mais rápido, então a gente consegue fazer cultura de vigilância hoje, dentro dessas metodologias, com uma resposta ali em 1, 2 horas, e isso já ele diminui também muito aquele paciente que está institucionalizado, que veio transferido de alguma outra instituição, que muitas vezes fica lá, né, esperando se tem multiresistente envolvido, se aquele paciente, será que ele tem um KPC, será que tem NDM, ou um VRE, não posso colocar ele para dentro do meu hospital antes de testar, e a cultura de vigilância tradicional demora para trazer essa resposta, e aqui a gente consegue uma evolução bastante grande. Né? Se a gente tivesse essas tecnologias mais popularizadas na época da pandemia, talvez a gente tivesse um cenário menos drástico do que hoje. Porque ali na pandemia a gente tinha um volume muito grande de hospitais, né, de pacientes entrando, e essa vigilância, aguardar antes desse paciente entrar, não existia, né? Então era um volume muito grande, o paciente entrava logo para internar, porque ele precisava ser entubado, enfim, e foi um dos contribuintes para que essas taxas de resistência aumentassem bastante. Hoje elas já estão bastante disponíveis, também não é uma tecnologia extremamente barata, mas uma tecnologia bastante mais acessível. Aqui a gente tem alguns exemplos, então a gente tem aí, acho que o mais popular já, o GeneXpert, né, da Cepheid, que hoje ela pode ser utilizada aqui, mas ela foi muito difundida e muito popularizada por mecanismo de resistência para tuberculose, né? Então, hoje o próprio governo fomentou, então todos os laboratórios de referência dos estados, eles já têm a tecnologia até para fazer a detecção ali da resistência à rifampicina, então já é um caminho. E a gente tem também o BD Max da BD trazendo aí uma outra tecnologia também, e diversas outras que vem surgindo. Então aqui a gente tem um pouquinho do panorama, né, de como que a microbiologia evoluiu, demorou, né, para esse futuro chegar, mas nós estamos aí já com ele, agora buscando que isso seja cada vez mais popularizado. E eu acho que o desafio nosso, como microbiologistas, a partir de agora, é como convencer, como levar essa mensagem para os gestores, né, de hospitais, de laboratório, de operadoras de saúde, de governo, para que a gente consiga realmente ter um investimento para que essas tecnologias, porque não é só uma questão da gente querer ter, né, novidade na microbiologia. É claro que é muito bom, né, a gente que conheceu uma outra microbiologia ver isso tudo chegar, é extremamente legal, né, mas acho que é uma questão de saúde pública mesmo, de uma importância, e aí a gente muito se pergunta como fazer, né, como levar essa mensagem. Já existe uma dificuldade muito grande de fazer a tabela SUS ser atualizada para pagar, né, uma cultura de urina básica hoje. Então, mas é um desafio importante, e aí a gente poder fomentar cada vez mais estudos de farmacoeconomia, de trazer o profissional da microbiologia cada vez mais propositivo, mais protagonista dentro desse cenário, porque é esse o nosso papel para evitar aquele cenário que a OMS desenhou, né? Acho que ali é um trabalho de várias mãos, é um trabalho de farmácia, da indústria farmacêutica, é um trabalho do médico na prescrição, mas é um trabalho nosso também como microbiologistas, entender
o que a gente tem de possibilidade de oferecer, assumir esse papel protagonista e conseguir aí trazer tudo isso para que a gente tenha aí um desenvolvimento de saúde pública cada vez melhor aqui no país. Resumidamente era isso, só para a gente trazer um pouco do contexto, né? E aí a gente poder discutir essas novas tecnologias e trocar experiências. E tempo de vida, né? Porque saúde pública é tempo de vida, porque nós vivemos bastante por conta, como você disse, né? Quando começou a penicilina, a gente conseguiu, né, muitos avanços, né, muitos quadros clínicos não piorarem, a gente conseguiu. E hoje, com a questão do antibiótico, que está restrito cada vez mais, a gente tem aí, né, o número de mortes, né? Pois é. Então, se a gente de imaginar... vida também, né? A gente imagina muito, hoje se fala muito de oncologia, câncer, né? Tem muito investimento em novos testes, em tratamentos, e é uma doença que choca muito, né? Quando a gente tem um paciente com diagnóstico de câncer, aquilo causa uma comoção na família, no paciente, e a ciência evoluiu muito. A gente está falando aqui da infecção matar mais do que o câncer daqui a pouco, né? Sim. E a infecção parece que não assusta tanto até a pessoa ter, né? E aí tem e demora-se talvez para entender às vezes a gravidade. A gente teve um volume de mortes extremamente elevados na pandemia, mas o que a gente percebeu era que esses pacientes eles evoluíam muito mal, muito por causa dessas co-infecções, né? Ele já tinha uma infecção pelo Covid, ele vinha com outras infecções associadas, normalmente ou por estar entubado, ou por outras questões que iam surgindo. Então, é extremamente grave, e é importante que a sociedade como um todo entenda isso, né? Que ela é bastante crítica e que está na nossa mão, muitas vezes, fazer esse papel de conscientizar e de buscar conseguir usar o que a gente já tem de tecnologias, né? Sim. O Micromeio participou, a gente fez uma campanha, né, da semana do uso de antibióticos, inclusive a doutora Sulemar colaborou com a gente e participou de deixar uma mensagem para a população e para todos, né, que estão envolvidos, somos nós, que trabalhamos na área, dentro de hospital, estamos ali vendo dia a dia, né, porque é difícil você chegar na sociedade que não, como você disse, né, que não vê o dia a dia, né, que não está ali na realidade dos resultados, né, doutora Sulemar, quando você pega os resultados, vê tudo resistente, aquilo choca, né? Triste. Então, assim, a gente está vendo ali o tempo inteiro, então a gente fez um pouco dessa campanha para participar, para ir propagar, eu acho que o nosso papel é esse, como você mesmo colocou. Eu tenho, assim, uma chamada de atenção de alguns pontos que você colocou, né, em relação vou falar aleatoriamente, eu fui escrevendo aqui, mas eu vou falar aleatoriamente. Primeiro, assim, eu trabalho há muitos anos em microbiologia, quem me conhece sabe. Eu fiquei afastada da microbiologia clínica e quando eu voltei eu levei um susto. Que a biologia molecular estava dentro do laboratório de microbiologia clínica, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, né, com porte grande, uma empresa conceituada, e eu levei um susto por quê? Porque a microbiologia, eu já tinha trabalhado com biologia molecular, e a biologia molecular ela tem todo um cuidado, né, para você não contaminar a amostra na hora que você faz a extração de DNA, RNA, então tem sala limpa, aí vai para o outro, faz uma sala de preparo de reagente, outra sala de preparo, e eu vi de repente ali. Então, assim, como você disse, foi muito rápido, porque eles conseguiram fazer um equipamento onde você faz, é todo fechado, né, a manipulação do preparo daquela amostra, né, é fechado, então você não tem esse risco de contaminação, né? Porque se a gente pensa logo, fala, eu levei um susto, né? Eu falei, meu Deus, não tinha que ter uma sala apropriada para fazer isso, né? Entendeu? Tá aqui no meio de todo mundo, né? Vai contaminar essa amostra e tudo mais. Então, assim, foi de fato, realmente, a tecnologia avançou rapidamente. Avançou também uma coisa que eu observei no dia a dia. O médico ligar e pedir o resultado do GeneXpert. E eu falei, como assim, gente? Ele quer o resultado do GeneXpert. Porque, assim, tal tecnologia chegou que é o conhecimento médico da rapidez do resultado, né, em relação àquilo. Então, ele já tem esse conceito que ele precisa rápido.
né? Mas o Malditoff libera em tantos minutos, não saiu o resultado ainda, né? Então, de fato, eu vi esse tempo que você descreveu, né, na prática minha, ali do dia a dia. Em relação a essa comparação, né, eu pediria para você colocar essa comparação dessa era de automação com aquela microbiologia ainda manual. A gente sempre vai falar disso, por quê? Porque a gente tem uma desigualdade econômica muito grande, social, enfim, né? A gente tem, e é muito demorada, né? Porque assim, é muito, não é rápido, a gente sabe que não é rápido, que a gente consegue essas tecnologias em grandes centros de diagnóstico, onde você tem um volume muito grande, onde você tem convênios, né, que eu nem sei, você pode dizer melhor para a gente se pagam, mas eu acredito que sim, alguns paguem, né, por essa tecnologia, outros vão pagar particular, um teste de biologia molecular, enfim. Então, que você falasse isso um pouco para a gente, assim, por quê que eu falo isso? Porque, assim, eu não sou resistente à tecnologia, eu trabalhei em laboratório em microbiologia já há muitos anos, eu tenho 26 anos de laboratório clínico no geral e muitos anos na microbiologia. Não sou resistente à automação, acho ótimo, mas eu acho também que tem algumas limitações. Então, para esses grandes centros, ela funciona muito bem como uma triagem, vamos dizer assim. Algumas não, algumas com um resultado mesmo definitivo, né? Assim. Mas eu te perguntaria, o que você falaria dessa comparação, considerando a nossa diferença né? Porque a gente quando trabalha num grande centro de diagnóstico, é bom demais, gente, né? Eu não sei se a Sulimar, eu sei que ela trabalha no laboratório, eu tive o prazer de ir até lá, em Goiânia, conhecer o laboratório, uma microbiologia de ponta, feita da melhor maneira, uma equipe maravilhosa, assim, eu vi esse trabalho. Então, assim, mas vou ser sincera, né? Assim, com algumas questões que, por exemplo, biologia molecular, não sei se ela já tem, que eu fui um tempo atrás, não sei se ela já tem, mas que dá o mesmo resultado, né? Então, assim, eu queria que você conversasse um pouquinho disso para a gente, falasse um pouquinho disso, qual a sua opinião sobre isso. A gente não está discutindo, tá? Porque, assim, às vezes parece que eu fico, né, puxando a trava da automação. Não é. Eu só vou colocar particularmente, assim, a identificação bacteriana é importante? Sim. Ela sai rápido em alguns equipamentos? Sim. Ela chega ao médico como deveria chegar, nessa rapidez, mas nesse conceito do que a gente quer de fato desse resultado? É a minha pergunta. Em relação às culturas de vigilância, o custo é muito elevado, que a gente sabe que tem a maioria hoje em dia é positiva, mas existe uma quantidade negativa também. Então, essa quantidade negativa compensa o valor do uso dessa automação? Faz esse parâmetro para a gente, assim, se o senhor puder. Senão eu vou ficar aqui falando, a minha pergunta foi feita e eu continuo falando. Sim. Esses testes, principalmente quando a gente fala do teste sindrômico, assim, obviamente, ele é altamente, tanto o Malditoff quanto a biologia molecular, acho que até mais o Malditoff, e até a automação, em muitos casos, ela é impeditiva para 80% dos laboratórios do Brasil, né? O modelo de remuneração do laboratório ele não é o mais adequado, e isso é uma outra briga que a gente precisa cada vez mais encampar, porque a gente vê o SUS, tanto o SUS quanto o plano de saúde, remunerando um absurdo para uma tomografia, que é também importante, mas e remunerando quase nada, né, dentro do laboratório de microbiologia principalmente. E isso torna inacessível, né? Os testes sindrômicos hoje eles não têm cobertura pela ANS, então não necessariamente ele vai ser pago pelos planos de saúde. Em alguns casos onde a gente tem uma instituição verticalizada, de uma operadora de saúde, isso é muito mais fácil, ou vai ficar restrito muito serviços públicos que trabalham com modelo de remuneração já
por pacote, que a gente chama, então ele tem que ter o sucesso daquele paciente o mais rápido possível, e isso facilita a introdução de tecnologias, ou a gente vai ver essas tecnologias em hospitais, né, vamos dizer, mais elitizados, né, não vamos dizer de classe A, porque não é um termo bom, mas um hospital mais elitizado, onde as pessoas têm dinheiro para pagar. Então isso acaba sendo muito limitado, né, restringe muito o acesso. Ainda assim, são métodos que eles não devem ser utilizados sem critério, né? Ainda assim, são métodos bastante caros e a gente sempre determina que é necessário que haja um algoritmo. Porque, por exemplo, imagina fazer um film array, que é um teste caro, né? Mais aí de milhares, né, de reais, onde eu vou lá e testo ele numa amostra contaminada por Staphylococcus epidermidis. Então tem que ter um critério de como usar, quando usar, né? Que a gente fala há algum tempo do antimicrobial stewardship, né? Que é usar bem o recurso de antibiótico. A gente tem entrado na era do diagnóstico stewardship também, né? Que é usar bem as tecnologias que a gente tem. Então tem essas limitações todas e é uma metodologia realmente muito inatingível. Mesmo quando a gente vai falar lá do AutoScan, por exemplo, que é um método semi-automatizado, ele é muito mais caro do que a microbiologia tradicional. Um ponto que sempre importante trazer também para essa atenção é que a tecnologia ela não exclui o profissional, né? A gente precisa, eu comecei a trabalhar com microbiologia em 2006 e eu lembro de sentar na bancada, olhar para aquele pessoal mais velho que cheirava bactéria e falava o que era. Eu falo, duvido que sabe o que é isso, né? E a gente vai depois vendo que realmente sabiam, né? O nível de conhecimento dessas pessoas era extremamente elevado e a tecnologia ela tende aos novos profissionais, por não viverem aquilo nesses grandes centros, perder um pouco dessa essência. O Malditoff libera o que não é para liberar, né? O Veit que libera o que não é para liberar. Então a gente precisa, como profissional, manter cada vez mais a capacitação. E eu acho que esse é um espaço muito bem dedicado para isso, porque a tecnologia ela não vai substituir jamais o profissional. A gente precisa cada vez ele bem qualificado, independente da tecnologia que ele use. E é uma outra questão que a gente fala muito do diagnóstico, né? Ter a tecnologia, ter o acesso à tecnologia, e a gente torce para que ela se torne cada vez mais popular ao longo do tempo, porque a gente tem um bem extremamente elevado para o paciente. Mas um arrozinho com feijão bem feito, ele salva a vida, né? Então a gente vê caindo em desuso muito no mercado o grã, né? Um grãzinho bem feitinho, bem qualificado, ele muda tudo. Né? Se eu tiver um profissional capacitado para ler um grã e enxergar um diplococo gram negativo numa amostra de líquor, é muito melhor do que qualquer outro método, né? Ele vai dar uma resposta muito rápida. Se eu consigo enxergar ali um coco-bacilo numa amostra de hemocultura, ele já dá um direcionamento extremamente absurdo, né? Um laboratório que consiga trabalhar direitinho, com conhecimento, seguindo os requisitos básicos para uma cultura, identificando bem os potenciais patógenos, fazendo uma identificação mesmo que presuntiva, e um antibiograma bem feito, né, seguindo minimamente os critérios, isso a gente já tem um potencial gigantesco de conseguir o objetivo nosso. Né? É claro que assim, o tempo pode não ser o tão rápido, mas a gente fala muito que o Malditoff libera rápido, né? Menos de 1 minuto. Um grã leva menos de 1 minuto, bem feitinha. Leu e reportou para o médico, ele já vai dar uma informação extremamente valiosa. Então, é claro que ter tecnologia cada vez mais, e a gente torce para que elas vão se tornando cada vez mais populares, assim como foi em outros setores, né? Dificilmente a gente vai achar um laboratório que tenha um fotômetro de chama. Hoje a gente já tem métodos automatizados para todos eles, com íon seletivo e tudo mais. A gente espera que essa tecnologia ela se torne cada vez mais popular, também para a microbiologia, que mesmo que ela não se popularize, que a gente consiga ter isso custeado cada vez melhor, né, pelas instituições, que eles enxerguem realmente o papel importante que a gente pode fazer, mas tendo a consciência que o que vai
seu grande diferencial é a capacitação do profissional. Se eu tenho um bom profissional da bancada fazendo bem feito, é o melhor dos mundos já. Né? Porque também não adianta nada eu dar um molde TOEFL, uma biologia molecular, tudo isso e o reporte ser feito errado. Né? Então é um conceito todo, mas sempre com o profissional da bancada, aquele microbiologista cada vez mais bem desenvolvido, o olho bem treinado e conhecendo, se atualizando cada vez mais, né, do que tem que ser feito, a gente vai ter uma microbiologia cada vez, pelo menos cumprindo muito bem o seu papel. Né? O que cabe a nós, ele vai estar sendo bem feito. Né? Sim. Doutora Sulimar, quer colocar alguma coisa? Quero parabenizá-lo, palestra excelente. Excelente, eu nem falei, né? Já emendei na e ele falou tudo que eu estava aqui imaginando, ele já foi falando assim, ó. Ele falou em questão do custo, que infelizmente essas tecnologias não chega a todo mundo, né? Não chega. Mas assim, é igual ele falou, a questão do bem feito pode trabalhar com manual, pode fazer ali um rugai, e com um disco de fusão, fazendo bem feito, tendo um profissional capacitado, isso aí já consegue realizar um resultado fidedigno. E o que é mais importante é a capacitação do profissional. Eu sempre bato na tecla isso, porque não adianta ter essa tecnologia toda se não ter um profissional capacitado. Porque, igual assim, o mal de TOEFL, se ele não tiver calibrado certinho, ele dá um resultado errado. E se você, profissional, não tiver ali atento, você libera alguma coisa errada. Né? Então, igualzinho o Vitek, né? O Vitek ou esses outros aparelhos. O Vitek é mais ainda porque ele tem a carta de gram negativo, gram positivo, tem a de leveduras. Aí pega uma carta, eu vivo recebendo, né, resultados de vanco resistente, de estáfilo, vanco resistente. Quando a gente, né, faz um gram, né, o simples gram, olha lá, leveduras, né, colocou na carta de gram positivo, então vai dar tudo resistente. Né? Então, eu acho que o profissional tem que estar atento a tudo isso. Né? Então, a capacitação do profissional vale muito mais do que qualquer tecnologia, né? Tudo isso aí. Então, eu bato na tecla da educação mesmo e do ensinamento do profissional, né? Porque o básico da micro pode evoluir tudo, mas o básico da micro, que é aquele disco de fusão que você vê ali, o que está acontecendo, se não tem uma heteroresistência, se não, né? Que a gente não precisou. É perfeito. A gente precisou retornar, né? Até por conta da questão, né, da olha para você ver, né? dessa questão da atualização do Bearcast, para os não fermentadores, a gente já não usar mais a automação. Né? Então, eu passei a fazer, eu sigo sempre o protocolo, então eu passei a perceber, assim, às vezes eu faço, eu verifico a automação de uma pseudomonas e o disco de fusão. Lá está me mostrando sensível, lá, né, o sensível aumentando a exposição, intermediário, mas no disco de fusão ele já está resistente, entendeu? Assim, já está resistente, então... E assim, às vezes tem heteroresistência, né, que o aparelho não pega. Então, isso tudo eu acho que é importante a gente sempre estar atualizando e sempre estar seguindo o protocolo para fazer o bem feito, né? Porque a gente tem que pensar lá na frente, o paciente, né? A gente tem uma pergunta, né, na verdade, eu não tenho muito como saber o nome, porque está como Patas 003, no congresso em São Paulo, né, foi apresentada uma plataforma para screening urinário da empresa Alifax. Doutor Carlos, você conhece? Conheço. Ela é uma tecnologia que tende a ser bastante revolucionária. Ela não é nem tão nova, mas ela retornou ao Brasil há pouco tempo, onde ela faz uma cultura, na verdade, é um meio de cultura, né? A gente coloca a urina dentro dela, um volume, e ela consegue fazer uma aceleração do crescimento, como se fosse ali o mesmo princípio dos equipamentos de hemocultura automatizados. E em 4 horas a gente consegue ter uma detecção de crescimento bacteriano com contagem.
já é um dos grandes diferenciais, e aí realmente também é a tecnologia, porque eu sempre falo, né? A gente foi muito doutrinado esse tempo todo de microbiologia a pensar que eu tenho que dar um resultado rápido para o médico tratar o paciente. E aí, até respondendo a questão das vigilâncias negativas, né? Se vale a pena ou não o método molecular. Assim como o Alifax ele permite também, o que a gente tem de mais importante hoje em microbiologia é não tratar o paciente, né? Então, o resultado negativo ele é extremamente importante. Quando eu digo numa metodologia molecular, ou mesmo essa da Alifax, ou alguma outra, que o paciente não tem nada, eu não dou antibiótico para ele de uma maneira errada, e isso causa um bem para o paciente, causa um bem para essa pressão seletiva dentro do ecossistema. Então é muito importante. O Alifax é um equipamento que ele faz um crescimento positivo em 4 horas, mas a gente tem a garantia que aquele paciente não tem infecção urinária. Então é um resultado rápido, negativo muito, muito logo, assim. Hoje a gente vai meio na contramão, né? Se a gente fizer uma comparação de pontos de corte do CLSI, que a gente utilizou aí por mais de 20 anos como padronização do Brasil para o BRCast, a gente percebe ali uma frequência muito grande que os mix abaixaram muito, né? Então a gente tinha um ponto de corte de 16, agora é 4. Isso, obviamente, também tem um contexto de desestimular o uso de antibiótico desnecessário. Quando a gente consegue reportar uma cultura negativa rápido, também é importante. Por exemplo, uma cultura de vigilância que eu libero em 2 horas que aquele paciente é negativo, eu liberei o leito. Então, ele é até mais importante do que o resultado positivo. E isso tudo entra muito na conta. É claro que o teste é caro, mas quando a gente faz uma análise financeira da estadia do paciente, isso é mais vantajoso. Então, são tecnologias que têm surgido cada vez mais. Já no Congresso Europeu, a gente já tem diversas plataformas que deve demorar um pouquinho para chegar no Brasil. Né? Uma delas, acho que quando que vem a gente já tenha, que é teste de sensibilidade rápido. Né? A gente tem algumas tecnologias mostrando teste de sensibilidade de hemocultura em 2 horas. Então, acho que obviamente ali a gente não conhece nem o preço, mas já dá para entender que ele vai ser bastante impeditivo, né? Até para grandes serviços, eu diria, mas é a tecnologia evoluindo. Hoje ela vai ser impeditiva, mas talvez daqui 10 anos ela seja extremamente acessível e a gente consiga estar evoluindo cada vez mais. A gente observa também uma mudança na forma do diagnóstico clínico, né, em relação à medicina. Não só o diagnóstico clínico laboratorial, né, mas a medicina. Né? Então, a tendência é essa mesmo. Correr com a tecnologia vir e dar esse suporte todo e a gente cada vez mais conseguir isso tudo que o Carlos colocou de forma muito boa. E eu queria só fazer um parêntese, né, aos testes imunocromatográficos também, que vieram somar muito, né, para outros micro-organismos, né, que você tem de uma forma muito rápida, que foi também um susto que eu levei. A quantidade de teste imunocromatográfico, eu falei, gente, parece que eu fiquei 10 anos sem entrar no laboratório de microbiologia clínica e tinha pouco tempo, mas muito teste imunocromatográfico de uma forma muito rápida, né? O teste imunocromatográfico, eu confesso que eu desejava ele num custo muito mais acessível hoje, né? Ele ainda ele dá uma resposta muito importante no nível de uma biologia molecular, mas se a gente pensar no longo prazo, parece que a biologia molecular vai se tornar mais acessível do que eles ainda. Né? É um teste relativamente mais simples. Empresas de monocromatográfico, prestem atenção nessa parte. A gente tem ali... Tomem cuidado. O desejo, porque assim, é um teste mais simples, né? E a gente precisa dele. O benefício que ele causa também é gigantesco, mas corre o risco de vir uma tecnologia melhor e ultrapassar. Né? A gente tem olhado muito para esses mercados e a distância tem sido cada vez menor já, principalmente quando a gente fala de mecanismo de resistência. Então é importante mesmo que a gente tenha um olhar, porque assim, a biologia molecular, por mais que ela esteja barata, em algum momento ela ainda vai estar inacessível.
alguns lugares. Sim. Porque quando a gente olha os contratos, quando a gente vai fazer um contrato de algum equipamento de biologia molecular, tem demanda mínima, né? Para você poder manter aquele equipamento viável. E muitas vezes o laboratório não vai ter. Você pega um hospital de pequeno porte, ele não vai gerar demanda mínima para aquele volume de testes. E aí a monocromatografia é a salvação, né? De dar uma resposta tão boa quanto na mesma velocidade. Mas a gente precisa dela melhorar aí. É uma atenção que eu levanto muito, né? Para quem desenvolve isso, porque nos ajuda também bastante e é um método mais manual, vamos dizer assim, né? Doutora Solimar, a senhora tem alguma pergunta? Não, ele passou tudo, explicou tudo, foi muito legal a história dele, né? A questão dele chegar ali na parte bioquímica manual e vem crescendo, né? E assim, um ponto que eu sempre falo que a microbiologia já teve um avanço muito grande na descoberta do microscópio. Né, que antes nós não tínhamos isso, né, e depois que veio o microscópio, tanta coisa que a gente conseguiu ver, né, tanta coisa que a gente conseguiu, né, aprender. Depois disso veio só evoluindo, e quando eu iniciei na micro, quando eu conheci o cromogênico, eu achei aquilo ali maravilhoso. Também, né? Já era um avanço, né? Também veio um grande avanço, muito. Né? O meio então, cromogênico. Eu falo que ele é meu xodó até hoje. O cromogênico não pode faltar tudo, menos o cromogênico. Então, é verdade. Então, a microbiologia, cada dia, uma evolução. Né? Então, agora, o xodó da micro, para quem pode ter o Maltitoff, porque agora tudo é Maltitoff, né? Tudo é Maltitoff, até nas faculdades de medicina, o pessoal já explica para o aluno ali, né, para o residente de medicina, que o teste tem que ser Maltitoff. Né? O médico pede o resultado do Maltitoff. Né? Do João, do José. Os pedidos já vêm assim, ó, resultado, é cultura de Maltitoff, é cultura de Maltitoff. Né? Então, assim, mas a micro só é encantadora, que ela vem mostrando a cada dia a evolução, né? E esses testes, apesar de ser caros, tudo, mas é de grande relevância, né, para pacientes que estão ali, né, precisando, igual o Carlos falou, em questão de liberar leitos, né, do paciente começar a receber um tratamento mais rápido, né? Então, esses testes só vêm a ajudar. Eu acho que isso aí a gente só vai conseguir implementar isso aí na microbiologia quando a consciência mesmo chegar nesses pontos aí que está gastando muito, que o paciente está segurando o leito, que pode, né, pode salvar mais uma vida. Né? Eu acho que isso aí é a consciência. Mas eu acredito que o que a gente está fazendo aqui já ajude muito, né? A gente começar, hoje, microbiologistas discutirem esse assunto e trazer, né, essa conscientização de uma questão que é nossa, né, de vida, como eu falei, né? Doutor Carlos Eduardo, eu quero te agradecer imensamente. Como eu digo, né? Gente, assim, eu sou emoção, então eu amei a palestra. Foi excelente. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo, né, dedicado aqui para a gente. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco até o momento. Obrigada para quem fez pergunta, obrigada para quem deixou comentário aqui com a gente. Doutora Solimar, muito obrigada também pela sua presença. Só tenho a agradecer. E dizer para vocês que nós, microbiologistas, precisamos continuar nessa luta, né, de falar o quanto, né, essa pandemia silenciosa é realidade e que depende da gente, né, de cada um de nós, tanto os profissionais, quanto vocês, sociedade, quanto todos nós estamos incluídos no que está acontecendo hoje. É uma realidade e triste realidade. Então, assim, a resistência bacteriana chegou, a gente precisa de resultados rápidos, a gente precisa salvar aquele paciente, fazer tudo isso que o professor, o Dr. Carlos, né, falou para a gente agora. Então, assim, que fica aí a mensagem para os
para quem tem o dinheiro, né? Ceder o dinheiro para a microbiologia e dizer, olha, pode, quer comprar o quê, né? Ao invés da gente ir lá pedir, a pessoa vir e falar, vocês querem comprar o quê? Esse é o sonho da microbiologia. Eu agradeço a todos, a gente tem uma dinâmica, doutor Carlos, a Sulemar vai se despedir, falar aqui com a gente, e depois o senhor fica com a live para dar um recado, seja o e-mail foi passando aqui, mas o que o senhor quiser falar com uma mensagem final para fechar a live. Gente, eu agradeço a todos, boa noite. Certificado lá no Instagram, deixar nome completo e o e-mail, e a gente encaminha até a semana, tá? Num prazo aí para vocês. Muito obrigada. Sulemar? Eu que agradeço, eu quero te agradecer, né, novamente esse convite, foi muito bom participar, né, estar com vocês aí esse momento, foi de grande aprendizado, e assim, essas lives assim, com esses assuntos, faz com que a gente abra a mente da gente, né, e a gente consiga ver lá no futuro, quem sabe, daqui uns dias, a padronização realmente da microbiologia. Né, com todo mundo, né, de todo automatizado. Todo mundo. Eu queria que todo mundo fizesse da mesma forma. Né? Isso. Então, quero te agradecer mais uma vez e boa noite a todos. Obrigada. Doutor Carlos, o final é seu. Bom, queria agradecer o convite, né, muito legal, parabenizar também por esse trabalho, acho que compartilhar conhecimento, informação, né, faz parte dessa nossa missão, né, nessa luta aí da resistência bacteriana. Acho que é importante que todos os microbiologistas, né, todo mundo que esteve aqui presente com a gente, né, que eu agradeço também a oportunidade de poder falar um pouquinho, que entenda, né, que essa é uma missão toda nossa, né, de fazer uma microbiologia bem feita, de poder levar esses conceitos também para quem é de responsabilidade e de direito de pagar essa conta, e que todos possam entender, né? Eu falo que a microbiologia ela é a área do laboratório mais gostosa de se trabalhar. O que eu aprendi quando eu comecei é totalmente diferente de hoje, e talvez daqui 10 anos essa nossa conversa também já vai estar toda desatualizada, então que é sempre uma oportunidade da gente poder se desenvolver, e deixar essa mensagem aí que a microbiologia é encantadora e que cada um é parte extremamente importante aí quando a gente fala de saúde pública mesmo. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, saúde para todos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.